Energia positiva. Positivas. Sejam bem-vindos ao nosso Energia Positiva desta semana, mais uma vez aqui no canal da Praia FM, para aquele nosso bate-papo descontraído, para aquela positividade semanal, trazendo assuntos variadíssimos, convidados mais que especiais, contando histórias e levando motivação para você também, claro. Hoje o nosso bate-papo é mais que especial porque nós vamos falar de juventude, falar de uma galera ingressando no mercado de trabalho, falar de oportunidades. Estou aqui com um brother, um parceiro, Plínio Aguiar, que vem bater esse papo com a gente essa semana, vem trazer a sua positividade com a sua história também. Seja bem-vindo, Plínio. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Como você falou bem, né? Energia positiva, né? Uma energia Isso. a mais, é isso aí. A juventude representa isso. E Exato. É uma satisfação imensa, meu irmão. Prazer é todo nosso. Demorou um pouquinho para chegar aqui no Energia Positiva, mas o Plínio já é de casa, bem conhecido, passa aí por diversos programas na nossa empresa, na nossa emissora Rádio Praia aqui também. E acredito que boa parte da galera já conhece um pouquinho da sua história. Mas hoje a gente quer saber detalhes, quer saber aí das dificuldades também da caminhada, porque o pessoal só vê a fama, né? Só vê o Plínio hoje lá no altar, lindão, mas ninguém sabe a correria. E a gente quer entender um pouquinho também sobre esse trabalho que é espetacular aqui na nossa cidade, né? É claro, em várias cidades também, mas em especial a nossa cidade aqui é muito bem representada, já que hoje você está aí na presidência do Campib, né? E eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o Campib, afinal. Todo mundo conhece como Campib, mas o que significa no final das contas? Olha, André, você falou bem de história e a evolução do Campib tem tudo a ver com o que representa a minha história, o Campib, né? Eu iniciei minha carreira profissional no Campib. Caramba, no que legal. Eu estava na rua jogando bola, era a brincadeira à época, né? Não tinha celular, smartphone, nada disso. E minha mãe... Mas foi ontem, né? Porque na verdade não faz muito tempo que chegou o celular. E foi em 93, minha mãe pegou pelo braço, falando, você vai fazer a prova do campo. E aquilo ali mudou minha vida. Mudou minha vida porque me ocupou, me ensinou a ter disciplina, me ensinou a respeitar os limites. Que legal. A época eu tinha... 93, Plínio? Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Cara, então na verdade você fez parte da primeira geração do Campib Bertioga. Não foi Bertioga, foi Guarujá. Foi Guarujá? Camp Guarujá. Ah, mas o Campib Bertioga, o Campib da cidade foi em 93. Foi em 93 também a inauguração aqui, Por né? isso essa fusão. Então ali, quando eu entrei no Camp, minha história mudou. Caramba, eu achei que você tinha entrado aqui em Bertioga já. Não, então, eu nem sonhava em ter vindo para Bertioga, ainda ter iniciado minha carreira aqui em Bertioga, ter começado. E quando eu entrei no camping, é muito bom poder expor isso. Isso eu nunca trouxe a público, como você me deixou bem à vontade aqui nos Por favor, a gente quer saber tudo. No making off, né? Quando eu entrei no camping, né, na época era patrulheiro e nós tínhamos a função de office boy. Certo. E eu cheguei no fórum e fui levar um malote. Esse malote ele tinha um nozinho que os chefes davam e não podia desatar. E tinha um depara. Eu me lembro muito bem que eu cheguei no fórum, era para um oficial de justiça, esse malote. Certo. E quando eu fui levar esse malote ao oficial de justiça, eu me deparei com o que era realmente um tribunal, o que era realmente um poder judiciário. E passa do nada um advogado por mim ali e ele abre a porta e vai despachar diretamente com o juiz naquele momento. E eu perguntei pro oficial assim, por que esse homem pode falar com o juiz, eu não posso? A minha sã inocência... Tem toda uma restrição, lógico. Eu tinha 13 anos na época. E o oficial de justiça me lembra muito bem que ele respondeu assim, porque ele é advogado, filho. Eu guardei aquelas palavras no meu coração e falei, você é isso aí. Eu lembro claramente de eu falar 3 palavras, eu vou ser isso aí. Ou seja, há muito tempo atrás nós não tínhamos acesso à informação, a carreiras, ao conhecimento de como ingressar numa universidade. Era tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Né? Até mesmo para se estudar, você não tinha tecnologia que facilitava como hoje. Né? Nós não tínhamos acesso também à universidade. Também. Não tínhamos acesso, a verdade é essa. Um jovem de classe humilde, pobre, vindo da periferia, você não tinha acesso à universidade. Não tinha um ProUni, não tinha um FIES. É verdade. Então quem estava numa universidade, numa faculdade, era só realmente a nata da sociedade. E a gente tem que
recordar isso claramente, porque isso evoluiu de uma maneira muito positiva para a juventude hoje. Isso é muito bom. E você não era essa nata? Você não fazia parte dessa não fazia galera? muito pelo contrário. Ainda não? Ainda não, e até hoje ainda não. Minha mãe veio de Natal, Rio Grande do Norte, meu pai veio de Manaus, muito humilde, e através do salário do camp eu conseguia ajudar a me manter, a manter o pão de cada dia. E eu humildemente digo isso abertamente, sem negar minhas origens. E eu disse isso à minha família, falei, olha, você é advogado, tinha 13 anos, muitos primos riram de mim, não tinha como. Imagino. E eu lembro que eu cheguei numa concentração de futebol, onde eu fazia as práticas de futebol, falei assim, olha, cara, você é advogado, todo mundo riu. Todo mundo certeza. Você tá brincando. Como é que você Era a expectativa de todos brincando. Os pais, né? Ser advogado, ser médico, porque aspirava-se exatamente essas profissões que tinham-se menos acesso. Exato. Então almejava-se o doutor na família, né? E aí eu guardei aquilo, André, claramente aquele sorriso, que na era uma espécie de bullying, hoje em dia a gente tem uma denominação do bullying, e eu tinha duas opções, desistir ou seguir. E eu guardei aquilo e segui, sem guardar mágoa nem ressentimento. Hoje, graças a Deus, eu sou advogado. Olha aí. Graças a Deus, a minha mãe que me levou no camp. Há uma instituição como o camp que me acolheu, que me disciplinou. Que aí é legal a gente já demonstrar essa diferenciação no Guarujá Camp. Vem uma denominação aí que a gente Você fez uma pergunta muito boa, assim, que muitas pessoas não entendem o porquê camp, porque antigamente existia o círculo do amigo do menor patrulheiro, né? Certo. Então, essa sigla era Camp Guarujá, Camp Gui. Então Camp lá no Gui. final tem um G, o Camp Bertioga, Círculo do Amigo do Menor Patrulheiro, Bertioga, São Vicente SV e por aí vai. No litoral os campos são muito fortes, então nós temos camp em várias cidades da região metropolitana do litoral, nós temos um acordo entre todos os campos de um não entrar na cidade do outro, é lógico, a questão da ética, né, da moral entre os campos. Certo. E assim, em pequenas cidades da grande São Paulo também, como São Bernardo, tem camp também. Caramba, que legal. Então o camp hoje ele é um celeiro de formação de jovens, no sentido de preparar mesmo o mercado de trabalho, de fazer uma preparação técnico-profissional na aprendizagem, né? E a minha história tem a ver com Bertioga quando eu passei num concurso público aqui em 2002. Então, não sonhava em vir para cá. Caramba. Bertioga me acolheu. Eu era um servidor público, fiquei 18 anos da prefeitura. E graças a Deus a gente seguiu a carreira no poder público, fui chefe de seção da Guarda Municipal, fui guarda municipal durante muitos anos. E em 2010 nós fizemos a recriação do camp, né? Nós fizemos a recriação do camp, a reativação do camp, desculpe. E eu já estava também na Defesa Civil, nós criamos a Defesa Civil aqui na cidade, não existia a Defesa Civil. Graças a Deus tive a honra de participar dessa criação do primeiro sistema municipal de Defesa Civil na cidade. Muito legal. Aliás, Bertioga estava galgando ali muitas coisas ainda, né? Como você falou bem, o próprio camp veio bem cedo, na verdade. Me lembro que o governo deu uma acelerada nesse processo porque a cidade se emancipou pouco tempo antes, né? É verdade. Era uma pontinha de Santos e daí essa dificuldade maior da gente ter, por conta própria, essas instituições aí que hoje vem trazendo um trabalho belíssimo, mas que são caçulinhas, na verdade, na região, né? São caçulinhas. E você chegou a fazendo parte de tudo isso, já dessa evolução na cidade, com a implantação, inclusive, da Defesa Civil. Aliás, acho que a galera te conhece muito bem dessa época da Defesa Civil. É verdade. Não só da Defesa, mas da Guarda também, porque toda a sua passagem aqui sempre teve um grande destaque, né, Plínio? Isso é muito legal. Costumo dizer que eu fui acolhido por Bertioga, eu fui adotado por Bertioga. Por mais que eu tenha nascido e criado em Guarujá, quem me deu oportunidades foi Bertioga. Você nasceu em Guarujá, Plínio? Nasci em Guarujá, criei minha infância lá, mas Bertioga me acolheu. Acolheu a mim, minha esposa, meus filhos. Muito bem. E eu estou muito bem aqui estruturado, tenho muitos amigos em Guarujá, e quando a gente tem um debate aí na área política, o pessoal fala assim, a gente tem aqui em Guarujá um PIB, uma renda per-cária, e a gente está falando aqui de uma arrecadação de quase 2 bilhões, e Bertioga estamos em 800 milhões. Eu falo, legal, vocês têm uma arrecadação maior, mas se vocês pegarem a nossa renda per capita de 2,7 mil reais por habitante, nós não temos um índice de DH muito baixo. Muito mais. Agora vamos ver qual é a cidade que está mais bonita nesse momento, inclusive. É lógico que é uma brincadeira sadia entre os amigos, mas assim, os problemas de Bertioga não se comparam
falaram, problemas de outras cidades. Eu acho que Betioga está num momento ímpar sobre a evolução. Nós temos que controlar as invasões, nós temos que controlar os núcleos pulverizados, nós temos que ajudar a população. Ninguém mora numa invasão porque quer, ninguém mora. Eu tive na Defesa Civil, à frente da Defesa Civil, e várias vezes a gente fez remoção de famílias. Ninguém mora naquele lugar porque quer. É fácil criticar, falar, a pessoa mora no leito do rio, próximo ao leito do rio, mas eu acho que elas precisam de ajuda mesmo, sabe? Ela não escolhe isso, né? Isso não é uma escolha. E só quem sabe o que é entrar numa casa para tirar uma família e as crianças não querendo sair. Cara, é muito isso. difícil, é muito difícil. O seu emocional tem que ter autocontrole, você tem que estar bem espiritualmente com Deus, saber que aquilo que você realmente está fazendo é justo e é sobre a vida da pessoa. O autocontrole, o emocional conta muito no momento da emergência. Eu fiz vários cursos, André, na área de urgência e emergência, à frente da Defesa Civil. Nós fizemos 16 qualificações quando eu estive à frente como comandante da Defesa Civil, como diretor. Caramba! E eu me lembro muito bem um dos cursos que me ensinou sobre urgências e emergências em municípios. E a diferença entre o pânico e o medo é que o medo é vital, mas o pânico ele é fatal. O que mata é o pânico no momento da emergência. Quem já foi assaltado aqui sabe muito bem que na hora da urgência e emergência some todos os números da sua cabeça. Na hora que a pessoa é assaltada, ela fala, ela sabe que o 90 é mas some, porque ela está num momento de pânico. E se ela não tiver autocontrole, ela morre. Exatamente. Ela perde a sua vida. E a Defesa Civil me ensinou muitas coisas. É lógico que sonhei muito. Nós tínhamos 2 embarcações, nós tínhamos 4 viaturas, nós tínhamos um sistema de alerta e alarmes que funcionava, operávamos planos. Sonhamos muito à frente da Defesa Civil. Nós tínhamos agentes de Defesa Civil na época que criou a Defesa Civil com as suas mãos. Caramba! Não foi com recursos de governo, nada. Eles criaram, eles construíram o prédio. Foi o passo a passo, né? Era literalmente o começo de tudo aqui. E acredito que seja muito emocionante fazer parte disso. Muito, essa história... E assim, muito me deixava orgulhoso dessa equipe quando eu via outras defesas civis vindo visitar a gente, ter como modelo por que nós escolhemos perto do rio, por que a gente escolheu aquela área onde era só mato. Hoje é um exemplo de um ponto de urgência e emergência para todas as outras cidades. Olha aí. Queria que tivesse sido evoluído como eu entreguei, sinceramente. Aqui no seu programa digo que eu sinto muito por não ser, sinto muito. Eu queria que tivesse a continuidade naquela equipe que nós deixamos. Certo, imagino. Mas é isso. Imagino. Agora, tudo isso também dá uma valorização muito maior, né, Plínio? Porque é diferente de uma pessoa que entra, embora numa profissão como dentro da Defesa Civil, pelo amor, porque acredito que são poucos que vão entrar ali pelo dinheiro, porque a profissão ela exige muito, né? Mas mesmo quem entra por amor ali, pega a coisa já andando, ela vai, eu não digo desvalorizando, mas ela vai se acomodando até, principalmente em quesitos de investimentos, que a gente sabe que são poucos, né? Deveria ser muito mais, mas ela vai se acomodando e talvez desmotivando um pouco o seu trabalho no decorrer disso. Agora, quem participa do passo a passo, da montagem de bloquinho por bloquinho, eu acho que tudo ali é muito bem valorizado, né? Tudo ali é construído assim. Eu vejo o americano, ele é muito patriota, né? As pessoas às vezes falam assim, nossa, o americano é patriota, ele tem que ser. E eu vejo o meu povo aqui discutindo entre esquerda e direita e com todo respeito aos dois partidos, pouco me importa. Minha opinião pessoal, entre esquerda e direita, pouco me importa meu povo. Exato. Enquanto a gente briga de esquerda e direita, eu quero saber como é que está o povo nosso, como é que está a nossa educação, como é que estão os nossos jovens, como é que estão os nossos jovens. Você imagina que os Estados Unidos ele tem um sistema bipartidário, André. Então é assim, ou nós somos republicanos ou nós somos democratas. Isso faz parte da democracia. Os próprios políticos têm que se discutir entre si e trazer propostas para a cidade de quem é o representante de um único partido. Ou você é republicano ou você é democrata. No Brasil, se eu não concordo com os partidos, eu crio um novo. Eu pergunto para você. E o pior de tudo, eu viro um inimigo. Porque eu pergunto para você, entra numa guerra. Que democracia é essa? Onde nós não temos os nossos políticos discutindo entre eles mesmos.
para saber quem é um representante. E isso está indo muito mais além, porque hoje a gente está, inclusive, tendo invasões de poderes. Né? Invasão de poderes. Os poderes já estão se sobressaindo diante de quem manda mais. Quem manda mais, é uma guerra de quem manda mais. Tá cada vez, a gente precisa de mais patriotas, de verdade, como você falou. Nós precisamos que o povo entenda realmente o que está acontecendo no nosso país. Né? É fácil falar da política tarifária do Trump, Donald Trump fazendo a política tarifária do super tarifaço, é fácil falar, mas o que está realmente acontecendo, o que está por trás disso? O nosso povo precisa parar de, às vezes, ver só os reels e entender o contexto. E não só ler o texto, porque o texto não diz muito sobre o contexto do que aquela informação quer passar. Eu espero muito que essa nova juventude, que são eles que vão galgar os nossos lugares daqui a alguns anos, entendam sobre política, sobre a necessidade. Eu não vou fazer parte da política. A política está inserida em todos os nossos... Começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. Você tem que ser político dentro de casa para administrar aquela mini sociedade. É verdade, senão você não consegue governar a própria casa. Exatamente. Todos os homens de Deus, eles estavam inseridos diretamente em lugares de comando, como Davi, Salomão. Olha aí. Como Abraão, todos os homens de Deus, Deus nos deu como poderes de comando. Então, que o povo hoje entenda a necessidade de se inserir, de não se contaminar entre esquerda e direita, com todo respeito aos dois partidos. Eu não estou aqui fazendo nenhum questionamento, nem ética moral. Mas o que interessa sobre os dois partidos? O que isso interessa ao nosso povo? Eu acho que esse é o melhor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, como eu disse, um salto enorme na sua carreira profissional, na sua vida em si. Tornou-se um doutor, afinal das contas. Você voltou nesse fórum aí para entrar lá na portinha, não? Voltei, graças a Deus. Conseguiu falar com o juiz? Consegui, graças a Deus. Então tá realizado. Entendi realmente o sentido da advocacia quando a luta pelo direito, a OAB está em todos os sentidos. A gente não está vendo a OAB, mas ela está em todos os sentidos na defesa da supremacia do interesse público. Olha aí. Desde a Constituição Federal, o pessoal fala assim, eu sou a favor da ditadura, desculpa, mas minha opinião pessoal é que não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo. Olha para os países comunistas como estão, olha para a Venezuela. Olha para os países que realmente são ditatoriais e você não tem uma democracia. Já dizia o melhor dos filósofos que a democracia é o pior dos melhores sistemas. Olha só, hein? Quer dizer, caramba. Embora nós não concordemos, mas é necessário. É necessário. Tá curtindo esse bate-papo aqui, ó? O Plínio Aguiar está só começando, né, essa filosofia de vida e trazendo, como eu disse, muita motivação, porque vai mostrando para você, e essa é a intenção aqui do Energia Positiva, de que tudo é possível, né, Plínio? E a gente gosta de contar essas histórias exatamente para mostrar isso, para levar essa positividade. Como eu disse, as pessoas costumam ver os trabalhos sendo realizados, né, o artista já à frente da sua arte, mas não sabe o quanto ele galgou para estar ali, né? E para muitos acredita-se que é tudo na mão, que é muito fácil. O Plínio hoje está como presidente do Camping porque ele é um cara de QI ou amigo de todo mundo. Na verdade, você se tornou amigo de todo mundo porque chegou no cargo graças à competência, à busca, né? Foi atrás, correu atrás de realizar sonhos, independente das dificuldades, inclusive financeira, como você falou bem. Então, para você que está acompanhando a gente, está curtindo aí, está entendendo que tem muita motivação ao longo desse bate-papo, já aproveita para curtir aí embaixo, ó, e compartilha com a galera esse vídeo. Quem está acompanhando a gente agora, né, que a gente está lançando aqui no canal, vai, claro, interagindo com a gente também, mas quem está assistindo a posterior, numa outra data, num outro momento, compartilha com a galera assim mesmo, para deixar aí essa vibe positiva para todos os amigos, toda a família, porque vale muito a pena. Nós vamos falar aqui, né, esmiuçar o Instituto Camping, porque também é um assunto que traz muito orgulho para a gente, principalmente em ver os jovens, né, sendo bem instruídos, bem preparados para o mercado de trabalho. Essa sempre foi uma das grandes questões do nosso país, né, a dificuldade de um jovem ingressar no mercado de trabalho, porque, infelizmente, o brasileiro, como você falou bem, não tem o patriotismo e assim tem a malandragem por trás. Então, se deixarmos a Deus dará realmente, a gente vai ter aí um abuso, né, como já ocorreu
do trabalho infantil, do adolescente. E para isso precisa de uma organização. Mas também existe toda uma burocracia para que o jovem ingresse no mercado, uma dificuldade inclusive do preparo, porque o próprio empresário, o prestador de serviço, ele não tem tempo de preparar as pessoas para auxiliá-lo, né? Verdade. Não tem condição, e aí acaba minimizando a oportunidade para essa geração por conta disso. Precisa de gente já preparada, já profissional, e aí para quem está começando carreira é complicado, né? É verdade. E o mais interessante é que vocês ingressam o jovem muito cedo no mercado de trabalho, né, Plínio? Fora que eu tenho essa percepção de que, agregando ali ao caminho do Instituto mesmo, você tem isso como pessoal de preparar as pessoas, né? Você falou bem, você trouxe aí diversos cursos profissionalizantes para preparar o pessoal da Defesa Civil. Sei que estava sempre envolvido ali na busca também pela Guarda Municipal, e hoje está ingressando esses jovens aí sempre de forma bem profissional, né? André, eu entendo que uma frase que eu falo bem assim: você quer saber o valor de uma sociedade? Olha como a forma que ela trata um jovem. Porque uma sociedade que despreza sua juventude, suas crianças, ela vai ter uma sociedade igual ao que ela fez com as crianças. Então, investir nos jovens significa investir no futuro. Exatamente. Significa investir no futuro de uma sociedade. A gente fala assim, a gente quer uma mão de obra qualificada, né? A gente quer na nossa cidade um melhor atendimento, mas qual o celeiro de formação? Quando que vocês pararam para poder dar uma atenção para esses jovens? E aliás, nós tivemos aí, desculpa, mas só para aproveitar o gancho, você falou bem aí, houve um salto do Campi em Bertioga, apesar de ter sido inaugurado, fundado aqui na cidade lá em meados de 93, né? Sim, sim. Houve uma pausa aí no meio do caminho em que os trabalhos deixaram de existir. E, consequência disso, a gente tem hoje uma galera despreparada no mercado de trabalho. Porque houve uma interrupção ali, era o momento de preparar enquanto jovens. Esses jovens tornaram-se adultos nesse meio tempo sem preparo. Exatamente, é isso mesmo. E no momento desse lapso temporal que o Campi ficou sem ser ativado, onde ficaram esses jovens? Qual que é o mercado de trabalho? Qual que é a forma? Porque a lei de aprendizagem só permite os jovens trabalharem com 14 anos se for como um jovem aprendiz. Então, se não tem outra forma de trabalhar. Exatamente. Então, se não tinha campo, onde estavam eles? Você não tinha o preparo, não tinha cursos profissionalizantes, mas também não tinha a oportunidade de experiência, porque quem não tem o curso, muitas vezes tem a experiência. Isso serve para adulto que vai correr atrás, né, Plínio? Agora, para um jovem que já cresce brincando na rua, à vontade, sem se preocupar com isso, e vai se preocupar na última hora, ele não vai estar bem preparado. Ele não tem como nós cobrarmos dele uma preparação se o próprio poder público não inseriu eles, né? Como é que eu vou cobrar algo? Havia uma matéria, não sei se você deve ter minha idade, assim, uns 22 anos, né? Isso, essa média. 46 anos agora, você é muito mais novo que eu. Mas na minha época ainda tinha educação moral e cívica. Que saudade dessa matéria. E nós implementamos isso no Campi, não com essa forma, mas com forma de disciplina. O pessoal fala assim, o jovem não sai do celular, mas o que você fez para ele sair do celular? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 14 anos, que é o Iago, e a Nicole de 10 anos. Se eu não ocupá-los, se eu não der a eles realmente o tratamento ideal, eu não posso dizer, filho, você não sai do tablet, você não sai do telefone, do videogame. O que a sociedade faz para ocupar os seus jovens? Porque, André, digo de coração, são mentes brilhantes. Eu tenho um orgulho de estar, hoje nós temos um lema que é o hashtag orgulho de ser Campi, eu tenho orgulho de trabalhar com eles, eu aprendo com eles. E se eu disser que já sei, você vai cair. Então, quanto mais humilde, Salomão dizia isso, que a humildade antecede a honra e a soberba ruína. A minha vida está pautada na palavra de Deus, na Bíblia, sem religião, na palavra, sem placa da igreja. Sempre que eu tento sair da palavra, eu erro, eu caio. E sempre que eu sigo na palavra, eu prossigo no caminho certo, de uma maneira de dizer, eu acho que as condições de errar você está sendo minimizada. Aí eu vou fazer porque eu quero, vai errar. O que eu estou fazendo no Campi hoje é simplesmente o que alguém um dia fez por mim. Me deu uma oportunidade de emprego. Outro dia a gente chega fazendo uma festa, né? Eu faço festa, cada vaga que a gente abre numa empresa nova. E eu me lembro muito bem que tinha um pai que olhou para mim e falou assim, você está fazendo essa festa toda por uma vaga?
Isso na recepção, eu estava tomando uma água, tem um filtro na recepção de água, eu estava tomando água, fazendo uma festa, e o Farias estava comigo, o Tenente Farias, que foi o primeiro comandante do bombeiro, teve ao meu lado aqui na Defesa Civil, na criação da defesa, e hoje ele está comigo como diretor tesoureiro do campo. Olha que legal. Nós chegamos fazendo uma festa por uma vaga. E esse pai olha para mim e fala assim, tudo isso por uma vaga? Eu peguei um copo d'água, tomei, olhei para o céu, pedi sabedoria a Deus. Se a soberba antecede a ruína, eu tenho que ter sabedoria. O que eu falo para esse pai? Olhei para o lado dele, tinha um filho. Era o filho dele. Sentei do lado dele, do filho. Falei, oi pai. Ele, oi, tudo bem? O senhor tá tudo bem, tá? Esse é o filho? Ele é. O senhor sabe quem me trouxe no camp? Ele, não, foi minha mãe, minha família. Prazer, eu sou o Plínio, presidente. O senhor é o presidente do campo, eu sou responsável por essa gestão. Eu não sabia que o senhor estava fazendo essa festa toda por uma vaga, então é por isso que o senhor faz. Eu falei, não é só por isso não, pai. É porque um dia alguém teve que abrir essa porta para mim. Um dia eu dependi da minha família trazer até a instituição, porque a gente não tinha maturidade suficiente para entender. Não tem, o jovem agora, não tem, é exatamente isso. Se não tiver quem pegue na mão e leve... Agora, pai, você percebeu o banho de água fria que você tentou me dar quando o senhor falou que eu estava fazendo essa festa toda? O senhor me desculpa, o senhor não tinha percebido sobre isso. Eu falei, não tem problema, eu não estou aqui para poder explicar para o senhor realmente que as suas palavras foram fortes, mas eu estou aqui para te dizer uma palavra forte. Se ninguém olhar por eles... vai ficar difícil daqui a um futuro cobrar deles, pai. Essa vaga que a gente conseguiu hoje, que o senhor disse que eu estava fazendo uma festa toda manhã, pode ser do teu filho. Olha aí, tá vendo? Eu não tinha pensado nisso. Porque se as famílias soubessem a luta que é para um empresário, você pega uma empresa como aqui o Sistema Costa Norte, que acolhe jovens, e nós temos 26 empresas amigas e parceiras abrirem as portas para os jovens, não é fácil. Se as pessoas souberem o que a gente faz, como que é esse trabalho, esse network, como que é feito essas reuniões com os empresários. Agora mesmo, antes de ouvir o seu programa, eu estava numa reunião decidindo questões de vagas e sensacionalmente 20 vagas. Então, quer dizer, caramba, são 20 vidas que vão ser ajudadas. São 20 famílias, são 20 né, famílias porque que vão ser ajudadas. Ingressando um jovem é colocar um sustento dentro de casa muitas vezes. Exato. Né? Muitos deles, eles ajudam a manter as suas próprias casas. Exatamente. A gente não quer aqui comentar assim, sobre a vida de todos os jovens, mas a gente sabe da dificuldade que é, suas famílias humildes, e assim, claro, o que eles pedem, os olhos deles brilham por uma oportunidade. E eu falo muito para eles, o Camp Viva abre as portas, mas vocês têm que entrar sozinhos. Opa. Percam o que for, mas nunca percam o brilho nos olhos. Porque o brilho nos olhos não tem ninguém que coloque. No dia que se você perder o brilho nos olhos, ninguém vai fazer você brilhar. O brilho nos olhos é a esperança de que vocês podem ser. E eu conto essa história que eu sonhava em ser advogado, hoje eu sou empresário, tenho uma empresa de hospedagens, estou no camp, sou advogado. Graças a Deus, acima de tudo. Eu devo tudo isso a Deus e a empresas como o Camp que me acolheu, e a minha família, que é a minha base. Com certeza. Qual que é o papel e qual que é a esperança? É fazer com que esses jovens sejam melhores amanhã e que eles estejam no nosso lugar, cuidando do meu filho. Se não for assim, não tem sentido. Se não for para a gente pensar na sociedade dessa forma, não tem sentido. Como que nós vamos governar um índio se a gente não sabe o que um índio come? Como que eu vou governar um norte-americano se eu não sei quais são os problemas? Para ser do povo, tem que entender o problema do povo. Então, antes disso tudo, eu sentei na cadeira de jovem aprendiz, eu sei o que é estar ali, é ser menosprezado de uma forma de que você não sabe e eu sei mais. É ser menosprezado de uma forma de pensar assim, vocês são jovens, não entendem nada, e eles dão um banho de talentos, só basta uma oportunidade para eles. Com certeza. Foi aí que nós saímos de 100, 120 jovens para hoje com mais de 233 jovens aprendizes e mais de 16 jovens cidadãos. O que é o Projeto Jovem Cidadão, André? É a continuidade do Projeto Jovem Aprendiz, não pela lei da aprendizagem. Isso só o Camp Bertioga pode dispor. Caramba, você vai detalhar para a gente essa questão do Jovem Aprendiz, que é bastante curiosa. Eu tenho um pouco de conhecimento, porque a gente acaba acompanhando aí os trabalhos, mas é muito legal a gente expor isso para a galera que está acompanhando a gente nesse bate-papo, Plínio. Mas antes de você falar isso, deixa eu lembrar, porque a gente está numa noite de sexta-feira, pezinho no fim de semana, feriadão prolongado, e aí ninguém quer ficar na cozinha preparando comida essa hora, né? Preparando o jantar, enquanto vai assistindo a gente aqui pelo nosso canal no YouTube. Então,
Já vou levar uma dica para você que está em Bertioga, de onde a gente está gravando aqui esse bate-papo. O iFome Bertioga, como eu falo toda sexta-feira, bateu aquela fome, peça iFome. Já está aqui na tela, aqui embaixo, ó, o código QR para você acessar o aplicativo. Por ele mesmo você tem o cardápio e já faz o pedido e recebe aí as delícias onde você estiver na cidade. Mini salgados, aquelas gostosuras, né? Tudo com aquela maciez e crocância ao mesmo tempo, é uma delícia, recheios maravilhosos. As porções tradicionais que a gente adora, né? A porção de batata frita, tem isca de frango espetacular. Tem as novidades aí que é o frango no balde. Agora em Bertioga você tem aí essa sensação que é comprar aquele balde maravilhoso com pedaços de frango espetaculares também. Acho que a produção tem aí as imagens para deixar a galera com água na boca. Pode colocar aí na tela lá, ó. São várias opções, vários tamanhos, dá para você pedir misto, dá para você escolher aí as iscas de frango separadas também, enfim, você faz a escolha e o que é melhor, com aquele precinho bem caprichado para você também economizar enquanto se delicia com qualidade. A iFome Bertioga fica aqui no centro da cidade, na Avenida Anchieta, mais precisamente em frente ao Centerville, condomínio super conhecido aqui na cidade, mas como eu disse, na comodidade do seu lar, chega rapidinho fazendo o seu pedido aí através do aplicativo. O código está aqui embaixo, ó. Abre aí a câmera do seu celular, já acessa e já faz o seu pedido, que é dica do André Santos, é dica do Energia Positiva, porque a qualidade, quando a gente fala, você já sabe, né? Bateu aquela fome, peça iFome. É a dica que eu trago aí todo final de semana, porque a gente que é da cidade já sabe bem como é essa qualidade. Mas não é só aqui em Bertioga, tem também em Santos, Guarujá. Então, quando você acessar aí iFome, você vai encontrar essa delícia com essa qualidade onde estiver. Muito bom. A gente tem que comer bem também para viver feliz. É verdade. E sexta-feira, como você falou, ninguém quer ir para a cozinha. Ninguém né? quer ir para a cozinha. Final de semana, feriadão, ninguém merece, Ninguém né? merece. Chega da praia, só toma aquele banho gostoso e aí acessa o aplicativo do iFome que está tudo resolvido. Você está falando bem aí sobre uma grande novidade da nossa cidade em específico, né? Que é uma forma de agregar ainda mais aí essa inserção, essa oportunidade aos jovens, porque também existe um limite ali, né, o Plínio? Dentro da lei, qual que é o limite aí para o jovem estar trabalhando, estar ingressado, por exemplo, no camp? 14 anos é a idade limite, né? Ele pode fazer parte do camp e hoje, graças a Deus, vai até 24 anos. 23 anos e 11 meses. Certo. E na minha época não podia, né? Hoje, graças a Deus, houve essa extensão. Na sua época era até que idade, Plínio? Até 18 anos. Até os 18. Tinha que parar. 17 anos e 9 meses, ali, 11 meses, eu tinha que parar. Hoje houve essa extensão. O mercado de trabalho está num momento de expansão, entendendo a necessidade de implementação do jovem aprendiz e esses programas. Muito bom. Hoje o Camp, André, ele tem vários cursos aprovados no Ministério do Trabalho, como o jovem aprendiz na área de segurança. Olha aí. Jovem aprendiz frentista. A pessoa não entende, não conhece, vai lá, olha um jovem lá, olha só o que aconteceu. Ela olha um jovem lá num posto de combustíveis, fala, nossa, o Camp está colocando um menor para trabalhar. Meu, você acha que a gente ia fazer uma ilegalidade dessa? São jovens maiores, por isso que é bom o seu programa, que é a oportunidade de a gente esclarecer isso. São jovens maiores, preparados, que estão no curso de aprendizagem como frentistas, recebem periculosidade, a lei aprova, o curso está aprovado. Então, assim, a pessoa às vezes não sabe, e uma maneira de fazer um comentário assim, nossa, um jovem menor, jamais faremos isso. O Camp é uma instituição muito séria, é uma instituição que tem credibilidade no Ministério do Trabalho, que está certificada pelo Ministério do Trabalho, que tem o dever legal de fazer a proteção. Então, nós temos jovens na área de segurança, como Riviera de São Lourenço, a Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço, a jovens aprendizes na área de frentistas, comércio e varejo, jovem aprendiz na área de administração, que são os administrativos. E hoje nós estamos fazendo a expansão dos nossos cursos para jovem aprendiz na área de telemarketing, que é o mercado digital. Exatamente. São cursos aprovados e certificados que fazem parte do nosso portfólio aí de jovens para poder oferecer ao mercado de Bertioga. Muito legal. E uma competitividade forte, porque, como eu disse, né, anteriormente, a gente infelizmente enfrenta aí, eu vejo isso na cidade constantemente, porque a gente tem aqui os nossos parceiros, né, da emissora, da Rádio Praia FM, anunciantes, e as pessoas que comentam com a gente as suas dificuldades, principalmente com relação à mão de obra, né? Porque
os adultos que chegaram até aqui, muitos deles não estão preparados para o mercado de trabalho, talvez consequência do que a gente comentou, né? Um projeto que começou muito bem, se tivesse dado andamento até hoje, possivelmente a gente teria uma cidade muito mais evoluída na questão da mão de obra. Mas claro que também tem uma parcela de culpa da própria população que não vai em busca, né? Sim, sim. Mas, como você também frisou bem, enquanto jovem a gente não tem esse discernimento. E às vezes falta aquela mão para nos puxar e levar para algum lugar para dizer, olha, você precisa se especializar. Claro que a cidade também estava e ainda está em evolução e não tinha realmente muito para onde correr, a não ser sair da cidade para se profissionalizar, e quem não tinha condição financeira, como faria isso? É verdade. Né? Mas, e aí a gente acaba encontrando essas consequências, né, Plínio? A gente vê adultos que não estão preparados para o mercado de trabalho, enfrentando essa concorrência com essa molecadinha que está chegando muito, pelo contrário, cada vez mais preparada, principalmente quem hoje consegue uma oportunidade como dentro do Camping aí, que você frisa bem, tem diversas opções em cursos para ele se preparar, né? Um dos nossos últimos parceiros, empresas amigas e parceiras do Camp foi a Sobloco. A Sobloco começou com jovens, hoje nós temos 6 jovens. Olha, ou seja, que legal. Uma oportunidade que uma empresa abre, é uma porta que abre para poder fazer realmente a demonstração do quão grande é o serviço de um jovem aprendiz. Sim. Qual que é a grande vantagem do empresário contratar um jovem aprendiz? Ia te perguntar isso, qual é a vantagem? E depois você me conta se ainda há um receio aí, se você ainda encontra dificuldade para ingressar o jovem. Eu sei que alguns empresários têm um pouco desse pensamento ainda, de que, olha, está aprendendo, né? Talvez vai dar mais trabalho aqui dentro do que me ajudar, mas você vai contar isso aí. Qual que é a vantagem para o empresário, hein, Plínio? Hoje nós estamos no país, eu falo para você que, sem medo de errar, que tem a maior carga tributária do mundo, ou um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, está entre um primeiro, segundo e terceiro. O Brasil, segundo ao meu ver aqui, o meu humilde ver, só não quebrou por causa do agro, devido a uma carga tributária tão alta. Quando você olha uma nota fiscal, você vai ver quantos por cento você paga sobre o imposto daquela nota. Hoje é declarado ali, você está vendo, tá, em tempo real. Então, nós pagamos muitos impostos. Você imagina que o empresário... Vamos abrir uma empresa agora. Nós dois. Vamos fazer aqui uma reunião de consultoria e vamos abrir uma empresa. A primeira coisa que a gente precisa? O espaço. A gente já coloca no nosso plano orçamentário uma despesa que chama-se aluguel. Nós vamos sair comprando um imóvel, ok? Exato. Então, a gente aluga um imóvel. Precisamos de um contador, fazer o balanço financeiro, segunda despesa, temos mais uma despesa. E o empresário que está nos assistindo vai lembrar disso. Vai fazendo a conta junto com a gente e vai lembrar disso. Nós temos água, nós temos luz, nós temos IPTU. Não é porque eu aluguei o prédio que eu não pago o IPTU. Exatamente. Olha o primeiro imposto aparecendo. O primeiro imposto acabou de aparecer. Na sua conta de luz está lá o ICMS sobre a conta de luz. Muita gente não sabe disso. Olha quanto você paga sobre a sua conta de luz de ICMS, sobre a taxa de iluminação pública. Sim. Quando não é imposto, é taxa. Quando não é taxa, é imposto. Só muda o nome. Então, nós temos o espaço, 2 despesas fixas, ok? Sendo as outras despesas de mão de obra indireta, como as contratações. Aí na contratação nós temos o INSS, o FGTS, o PIS, que a cada funcionário você contrata 2, né? É isso mesmo. Você paga um para a empresa e outro por aí. É isso. Fica no ar. É isso mesmo. Qual o custo de um funcionário? R$2.000? Não é 2, é 4. Exatamente. R$4.000. Porque o resto é a carga tributária, INSS, cota patronal, PIS, CONFINS, FGTS, RAT, são muitos impostos no Brasil. Exato. E aí, se nós abrimos essa empresa e um funcionário custa R$2.000 e passou a custar R$4.000, você tem o dobro disso. Nós estamos falando de um funcionário. Você imagina uma empresa aqui que tem 10, 20, 30 funcionários. Exatamente. Qual que é a carga tributária que essa empresa paga? Ou como Costa Norte, que tem 200 funcionários. Você imagina a carga tributária do Costa Norte. Ainda bem que o Zé é rico, tá tudo certo. Ainda bem que ele é árabe, tá bem, é rico, tá né? O dono de postos de petróleo está nos ouvindo agora, ele vai entender bem.
E a carga tributária é o que acaba com o empresário. O que acaba com o empresário não é dificuldade, porque o empresário do Brasil, o empreendedor do Brasil, ele tem raça, o brasileiro ele é muito solidário, ele se autoajuda. Agora, tem um outro ponto também que acaba incentivando ele a trabalhar na irregularidade. Sim. Porque muitas vezes é a saída. É a saída. A carga tributária é altíssima. Então, qual que é a vantagem de contratar um jovem aprendiz? E aí, respondendo a sua pergunta agora, é que o empresário não vai pagar essa série de isenção de impostos. Como iniciativa que o governo abre para ele, esse governo chama-se federal, estadual e municipal, dele ter dado uma oportunidade para o jovem. Por quê? Os governos entenderam que instituições como o Campb são certificadas pelos SERBAS e eles não pagam essa série de isenção de impostos. Então, nós não pagamos o PIS, nós não pagamos o INSS cota patronal, nós não pagamos o RAT, nós não pagamos uma série de impostos que são devidos do empregador. Caramba. E o que acontece? Essa redução de carga tributária é como se fosse uma compensação dele abrir uma porta para os jovens. Muitos empresários não sabem disso. Então, Você que é empresário, presta atenção aí, ó. Já é uma sugestão para você ir analisando aí de inserir essa mão de obra na sua empresa. Isso mesmo, André. E é um incentivo fiscal. É como se ele ganhasse um bônus por ele abrir uma porta. O que o governo viu? Eu investi no jovem, investo em menos segurança, em menos educação, e menos problemas sociais, claro, com certeza, que eu vou ter. Então é melhor disso. eu dar uma isenção para essas instituições do que eu ter um jovem ocioso e depois vai cometer um crime, é verdade? Muitos, sim, né? Sim. Vão cometer um crime, vão dar trabalho na educação, na saúde, na segurança, porque no campo eles têm aulas e palestras com profissionais da área de saúde sobre DST, AIDS, por aí vai. Perfeito. Palestras na área de segurança, então é melhor investir. Você falou muito bem, eles já são preparados ali desde cedo, não só profissionalmente, mas moralmente, que é o mais importante, inclusive, né? Então ele já cresce um adulto bem mais centrado, né? São os valores cívicos e morais da sociedade. Perfeito. Então, essa iniciativa fiscal, que é a isenção de impostos, é um atrativo para os empresários poderem abrir as portas para os jovens. Com certeza. Opa, se a gente estava falando de uma empresa agora há pouco com um funcionário pagando 2, agora você tem 2 pagando 2. É isso mesmo. Vale muito a pena. E tem um outro detalhe aí que eu vejo com muito bons olhos, que é uma geração acelerada, uma geração que já vem com muito conhecimento dentro da bagagem, já vem com um HD cheio de informação, diferente da gente que estava lá atrás, né, buscando tudo isso do zero. É verdade. Parecia isso, né? Uma afinidade muito grande com a tecnologia, que está avançando cada vez mais aceleradamente, e a gente que é um pouquinho mais antigo está ficando um pouquinho para trás, né? Porque a gente tem mais dificuldade de aprender várias coisas. Eles aprendem muito rápido, full time. Muito rápido, tem uma energia muito maior, porque para eles tudo é mais dinâmico, tudo é mais rápido, né? Então o resultado consecutivamente vem mais rápido quando ele está bem preparado. E, cara, é só benefício aí, né, Plínio? A parte do aprendizado do jovem, como você falou bem, né? É muito rápido, full time. Nós demoramos algo que um dia, 2 dias para aprender, eles aprendem algumas horas. Algumas horas. Eles têm, e já tem a tecnologia para auxiliar. Lembra quando a gente ia fazer trabalho de escola que você tinha que ir na biblioteca? Pegar um livro e ir em grupo, porque não tinha livro para todo mundo. Você tinha que fazer o trabalho, entregar em uma semana. Hoje, o cara chega em casa, pesquisa no celular, no computador e devolve o trabalho pronto amanhã. O chat GPT fala, faz pra ele. Isso aí nem se fala. Nem se fala. Já faz a pesquisa para ele, já dá tudo... Então tá tudo mais dinâmico. Tudo mais dinâmico. Né? E aí realmente, infelizmente, nós adultos estamos ficando um pouco mais desacelerado, porque o nosso pezinho no acelerador é mais devagar, né? É verdade. Então você tem além de todos esses benefícios que você falou tributários, você tem uma mão de obra que vai te auxiliar e acelerar muito a tua prestação de serviço, né? O teu produto, porque a coisa anda mais acelerada mesmo. É verdade. Nós temos que acompanhá-los e, às vezes, eu acho que, minha opinião, assim, dentro do mercado de trabalho dos jovens, é que eles procuram os limites. O que um jovem, todo jovem procura? Qual o limite? Até onde eu posso ir? E muitos não procuram o limite, eles querem entender se podem ir. É o contrário. É o contrário. Será que eu posso ir? Então, esse ajuste, eu acho que cabe ao camp mesmo, sabe? A educação, a questão da disciplina, realmente,
vem muito da família, vem muito do poder familiar, né? O ficar no Ia celular falar isso até também, tarde. porque Vem muito assim, da família. vocês estão ali para preparar, mas é óbvio que o auxílio da família aí é o primordial. Essencial, primordial. Porque não adianta também você pegar um moleque que está te dando trabalho em casa e soltar lá no campo e achar que ele vai se transformar lá dentro. Outro dia Vocês não têm nem tempo para isso, né? Outro dia uma mãe fala comigo na recepção, fala assim, olha, eu trouxe meu filho aqui para fazer a prova, meu filho vai fazer a prova com vocês, só que é o seguinte, vocês têm que fazer com que eles saiam do celular. Mas a tua mãe não falou isso do futebol também, não? Na época? Ela não chegou lá e falou assim, eu não quero mais esse menino jogando futebol na rua. Não. Aí eu chamei a mãe reservado na sala de recrutamento, sento aqui, ofereci um café para ela educadamente, estava cheia a recepção, né? E falei, mãe, o papel do camping, resumindo a história, né? Não é esse. O papel do camping, isso vem de casa, mas ele não sai do telefone, mas esse não é o papel da instituição. A instituição vai discipliná-lo e fazer ele entender que o uso do telefone em horário de trabalho é proibido, tudo bem, mas lá em casa, quando ele estiver em casa, nos momentos de lazer, é a família. Se os jovens procuram os seus limites, os pais estão dizendo muito sim, e a vida está ficando muito fácil. Homens fortes foram criados em tempos difíceis. Exato. Mas só que os tempos fáceis... Você não acha que é essa facilidade que está fazendo com que, inclusive, os pais percam esse controle, Plínio? Acho sim. Acho completamente, porque também sou pai. E eu sei que meus filhos procuram todo dia os seus limites. E aí é onde eu volto para a palavra de Deus e na Bíblia, é onde ela vai estar dizendo um limite entre o que pode e o que não pode. Boa. As pessoas querem pegar ali a palavra e dizer assim, não, eu vou fazer o que eu quero, vai pagar a consequência. Não estamos falando de religião, estamos falando entre certo e errado. Exatamente. A base, exatamente. o que falta na base familiar hoje são valores e princípios, principalmente oriundos da palavra de Deus, sem religião. A religião é aquela coisa, olha, se você tem que fazer isso, nada contra, mas eu gosto muito da consciência. Por que eu estou aqui? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu papel aqui? O mundo foi criado numa explosão e com todo respeito aos cientistas que defendem essa tese, olha para uma flor. Não é possível que você não veja Deus em cada criação. Exatamente. Olha para a natureza, olha para o mar. Por que o mar não invade a terra? A pessoa tentar entender isso e passar esses valores para os seus filhos. Porque o amor está se esfriando, André. A verdade é essa. O amor está se esfriando. Eu sou da época entre bença pai, bença mãe. Exatamente. Eu Sim, também. senhora mãe, não senhor, meu pai. Estou saindo, a todo momento tenho que dar satisfação, para onde estou indo, o que estou fazendo. Né? E hoje os pais, se eu pudesse dar um conselho, eu falaria isso. Busquem limites nos seus filhos, implantem limite nos seus filhos. Saber dizer não também é princípio como amor. Também é o princípio do amor, saber dizer não. A Bíblia, Deus disse mais não do que sim. Não matarás, não roubarás, não. Por quê? Exatamente. Olha o limite. E isso porque ele deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio, mas também te deu os vários conselhos, né? E a palavra não entre todos. E a palavra não entre todos eles, exatamente. Então a gente tem que ter isso muito claro realmente. Mas, independente disso, o Instituto tem um papel importantíssimo, porque embora você não seja responsável por essa mudança nesse jovem, você tem uma implementação ali de um conhecimento que talvez ele não tenha recebido até aquele momento. É verdade. Dentro, inclusive, desses preceitos morais que você falou bem, que está incluso ali na preparação dos jovens dentro do camping, né? É verdade. Eu testemunhei com meus olhos minha mãe ser curada de um câncer incurável. Caramba. Minha mãe foi diagnosticada com câncer em dezembro de 2020, meses antes da pandemia. E o médico havia dado a ela 6 meses de vida e minha mãe foi totalmente curada pela fé. Olha só. E isso transformou a minha vida de uma forma de fazer entender que Deus existe, porque eu posso testemunhar aqui no teu programa, dizer para você aqui, que fique gravado eternamente aqui, que eu sou testemunha viva do poder de Deus sobre a minha vida. Minha mãe foi curada desse câncer, minha vida mudou de uma forma fenomenal. Hoje eu entendo que Deus, Ele pode todas as coisas e Ele só espera muitas vezes com que a pessoa abra seu coração a um entendimento real. O médico olhou nos meus olhos e ele disse assim, eu perguntei a ele, doutor, quanto tempo minha mãe tem de vida se o câncer dela não tem cura? Esse câncer, André, ele é um câncer chamado câncer metastático, já estava no cérebro, pulmão e ossos.
Caramba. E ele falou assim, vocês querem realmente saber na frente da paciente? Eu falei, sim, eu preciso saber, doutor. Preciso saber quanto tempo de vida minha mãe tem. Até então nós buscávamos a cura pela medicina. E ele olhou nos meus olhos e ele falou assim, a senhora quer saber para minha mãe? Minha mãe olhou para ele e falou, quero, a senhora tem 6 meses de vida. Nossa, que forte, hein? Somente uma pessoa que já passou por um momento como esse sabe que você fica totalmente sem chão, você fica totalmente sem norte, você perde realmente o sentido, porque ali do seu lado está a pessoa que te criou, que você ama. Exato. Mas é justamente nesse momento em que Deus prova a nossa fé. Eu levantei, me lembro muito bem, que fui dar um abraço nesse médico e ele deve ter pensado assim, esse rapaz é totalmente fora do normal. Esse cara não é normal. Eu estou dizendo que a mãe dele vai partir e ele está me dando um abraço. Eu falei, doutor, muito obrigado, porque você vai me ajudar a testemunhar a glória de Deus. Eu jamais desafiaria a medicina, até porque Salomão nos ensinou que a soberba antecede a ruína e a humildade a honra. Nós vamos voltar aqui, minha mãe vai ser curada. Bom, 7 meses depois, minha mãe estava viva e curada. Minha mãe ficou viva há 4 anos, partiu agora de um AVC, dormindo bem com Deus. E dentro dessa história de 4 anos de cura do câncer, eu tenho muita coisa para ajudar pessoas que estão nesse momento e que estão precisando de uma palavra do que fazer. Porque quando alguém é diagnosticado, André, com câncer, a família não sabe o que fazer. O câncer, ele não atinge somente uma pessoa da família, ele atinge toda a família. E o pior de tudo é que muitas vezes, a gente já comentou aqui em alguns outros momentos, até inclusive recebendo uma pessoa que trouxe a sua experiência de vida também, que foi a Ana Maria, que é uma parceira de trabalho, é que muitas vezes não é nem a doença em si que mata a pessoa, mas em si a depressão. Sim. Porque ela perde esse chão, como você falou bem. E se nós não tivermos esse senso, como você falou bem, de estarmos ali alinhados com Deus, com a palavra de Deus, se a gente não tiver essa fé, essa esperança no final do túnel, em qualquer circunstância, muitas vezes a gente vai morrer, não é por doença, é só por essa falta de fé. É verdade. Eu percebi que Deus estava me testando, eu percebi claramente que Deus estava me provando a cada momento, desde o momento da descoberta do câncer, que minha mãe estava em casa e eu falei assim, mãe, vamos ao médico, 8 horas da noite. Tinha acabado de fazer meu serviço em um serviço de hospedagem que eu tenho na cidade de Guarujá, na minha empresa. E a minha mãe olhou para mim, André, e olha para mim e falou assim, médico, 8 horas da noite, não tem sentido isso, filho. Minha mãe não tinha nada. E aí eu liguei para um amigo meu, o Dr. Antônio Rodrigues, aqui de Bertioga, que ele era médico plantonista, muita gente da cidade conhece ele. Eu falei, irmão, você tá de plantão? Ele falou, tô. Eu falei, tá bom, porque eu gostaria que você clinicasse minha mãe. Ao acabar o jantar, eu falei, mamãe, insisti a minha mãe, por favor, vamos ao médico, sem saber o que eu estava fazendo. Caramba. Sem saber o porquê, o motivo pelo qual eu estava levando ela ao médico. Liguei para minha esposa e falei assim, eu nunca disse isso publicamente. Olha que privilégio. Me emociona um pouco. Uma pouco. História bastante emocionante. Me emociona um pouco porque... E a gente fica muito feliz pela honra de compartilhar isso conosco, porque é um grande ensinamento, sim, viu, Plínio? Muito obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. E assim, eu me lembro que eu liguei para minha esposa e falei, arruma o quarto das crianças que minha mãe vai dormir com a gente hoje. Minha esposa também não entendeu muito bem, mas falou, tá bom, amor. Não fazia muito sentido. As coisas de Deus nunca vão fazer sentido. Noé criou uma arca no meio do deserto. Davi matou um gigante com uma pedra. As coisas de Deus nunca vão fazer... Pedro andou sobre as águas quando todo mundo achou impossível. As coisas de Deus nunca vão fazer sentido. Exatamente. Porque se fizer sentido, não é de Deus, é do homem. Exatamente. E aí nós chegamos aqui no Hospital Bertioga, fizemos a ficha como todo mundo, aguardei como todo mundo. Ali tinha uma pequena fila, muito pequena, graças a Deus. E aí no momento que minha mãe foi atendida pelo clínico geral, na época, o Dr. Antônio Rodrigues, ele fez todos os exames, ela não tinha nada, e ele insistiu em fazer os exames e pediu um raio-x. No raio-x ele descobriu uma mancha branca, e ele falou, nós temos que estudar essa mancha. Não vão para casa, vão para um hospital. Caramba. Vocês precisam fazer uma tomografia. E nessa tomografia foi que nós descobrimos o câncer, ele já estava no pulmão, ossos e cérebro de minha mãe. Nossa. E aí, realmente, metastático. Por que pequenas células? Porque ele espalha pelo corpo. Para nós termos uma ideia, Rita Lee, milionária, morreu com esse câncer em 7 meses. Olha aí. É a expectativa de vida. Aracy Barmanian, da Rede Globo, morreu com esse mesmo câncer. E é silencioso. Silencioso. Né? Quando chega
aparecer para o paciente, normalmente já é bastante tarde, né? E eu entendi o verdadeiro sentido quando a gente foi em todos os médicos do litoral, mas eu queria a opinião desse Dr. William do Centro Hoje Oncoclínicas, da época Beneficência Portuguesa, que é uma referência de câncer em São Paulo. Sim. E foi ele que nos informou que mamãe tinha 6 meses de vida para 7 meses e mamãe foi totalmente curada, ou seja, minha vida mudou. Eu entendi o que eu estou fazendo aqui, eu entendi, tudo fez sentido. Você teve a percepção do para que você está preparado. Para que eu estou preparado. E aí são essas fases de teste exatamente para ter a percepção, até para Deus ter a percepção de se você realmente está preparado, né? Exato. É isso que a gente tem que ter. Hoje eu tento ajudar outras pessoas, hoje eu tento aconselhar outras pessoas através desse testemunho. Se você perguntar o que você tem no seu coração, a vontade de ajudar as pessoas. E quanto mais eu tento ajudar as pessoas, mais sou abençoado. Mais a minha empresa cresce, mais o consequência cresce. Disso é a lei do retorno, né? Verdade. Aquilo que a gente faz é o que retorna para a gente. E é muito legal a gente ter esse entendimento. E daí, tá vendo, como eu falei no começo aqui do bate-papo, de você ter a oportunidade de ouvir a história das pessoas, porque por trás de tudo que você está vendo, tem muita coisa que você não conhece e precisa conhecer para aprender, como a gente aprende sempre aqui com os nossos convidados e hoje aprendendo muito mais com você e reforçando a nossa fé, inclusive, que isso é importantíssimo, isso é muito bom. E leva isso para dentro do Instituto, por isso que não é à toa que não é só o presidente do Instituto Campbell, mas é o paizão ali de mais de 200 jovens, é isso? Verdade, mas são 233 jovens hoje, 16 jovens cidadãos e a gente passou aos 250 funcionários, são 250 famílias, 250 a gente tem algumas imagens aí dessa galerinha, né, em alguns momentos especiais. Acho que a produção consegue pôr a tempo, apesar da gente já estar quase estourando o momento. Vamos ver se a gente consegue mostrar para a galera aí que está nos acompanhando pelo YouTube, que essa é a vantagem do vídeo, né? De poder assistir junto com a gente e ver as imagens, para ter a percepção, inclusive no olhar de cada jovem ali, em todos os momentos, que demonstra, é reflexo disso, com esse brilho que você falou bem, que é importantíssimo ter, né, Plínio? Verdade. E está dentro desse ensinamento, porque o Instituto Campbell vai ensinando para os jovens a ter esse brilho também, porque a idade não dá esse discernimento ainda para a gente, né? A gente tem o Plínio ali, tem uma equipe segurando na mão para levar para esse rumo, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar as imagens aí. Tem desfile, tem algumas participações que o pessoal da comunicação mandou para a gente. Uma pauta também, assim, referente a esse número, ainda não estão, André, os jovens da fanfarra Campbell, que são mais de fanfarra, tem algumas imagens aí também. 58 jovens da nossa fanfarra, então assim, a gente passa os 300 jovens tranquilo aí na instituição, tranquilamente. Tá vendo só? Os ensaios são os números vão só aumentando quando você vai lembrando. Verdade. Você vê que o projeto é muito grande, muito grande. Esses dias eu sentei em uma reunião de empresários fora da nossa cidade para tentar levar o camp fora da nossa cidade e como é grande a necessidade fora da nossa cidade. Então nós também estamos nesse projeto de expansão da nossa Caramba, instituição. legal. E é bom porque você tem essa experiência, né, essa expertise, inclusive, já com tudo que já acontece aqui na cidade, facilita muito o trabalho para quem está galgando ainda levar essa experiência para outras cidades é uma das nossas metas, sabe? É uma meta primordial, porque quanto mais nós expandirmos, mais vidas serão salvas, mais almas serão salvas, com certeza, serão ajudadas. Com certeza. E esse projeto de expansão, ele vem da nossa diretoria. Por trás disso existe toda uma equipe técnica. Hoje nós temos assistente social, nós temos o nosso jurídico, o tenente Farias, que nos ajuda muito, o corpo técnico do recrutamento e seleção, departamento pessoal, nós temos a nossa grade de professores que melhorou muito, as aulas melhoraram muito. Então eu agradeço aqui de antemão todos eles. Não é só o Plínio que está aqui, vindo aqui só representando, todo um corpo técnico que hoje consegue fazer esse belíssimo trabalho à frente dos jovens. E eu falo em toda entrevista que eu dou, em toda oportunidade que eu tenho de falar com os jovens, nunca percam o brilho nos olhos. Nós podemos aprender, nós podemos nos formar, nos qualificar e nos capacitar, mas o brilho nos olhos vem do profissional. Claro. Você percebe numa entrevista quando ele só quer uma oportunidade. E você percebe quando ele não quer uma oportunidade. Se eu pudesse dizer para esses
todos esses jovens que já fazem parte do nosso campo. E para a população em si, no momento de uma entrevista, o empregador ele busca a verdade. Nunca mintam, digam a verdade. Exato. Isso eu não sei, mas posso aprender. É diferente de dizer que sei e não sei fazer. Sei, não sei fazer. E de repente a pessoa contar com você e no momento mais importante, você vai perder a sua oportunidade por conta disso. Né? Sejam sinceros, falem a verdade, mantenham a calma, peçam bastante sabedoria para Deus no momento das suas entrevistas. E resumindo, o que o empregador busca no momento de uma pré-seleção, no momento de um recrutamento? A verdade. A verdade. Chegou atrasado? Cheguei, peça desculpas. Seja sincero. Sincero vem da palavra sincera, porque antigamente os vasos quebravam e no Antigo Egito e na Arábia Saudita eles passavam uma cera para poder vender os vasos. E a palavra sincero vem sem cera, sem nenhum... Sincera, sem remendos. Literalmente sem remendos. A nossa produção conseguiu as imagens aí, eu não sei se a gente está tendo disponibilidade. Tá lá, ó. Lá. Ali já, inclusive, essa imagem para quem está assistindo com a gente é do desfile, né, de aniversário do município, de emancipação. Campib sempre presente, olha lá. Só gente bonita, porque só tem jovem bonito aí nesse instituto também. Ali já é a turma da fanfarra, certo? Exatamente, Ali, é o corpo coreógrafo, olha aí. Baliza. Muito legal, muito legal. E é isso, ó, você vai vendo estampado o sorriso no rosto, todo mundo alegre em estar presente ali, né? Não é ninguém obrigado a participar. Não é isso mesmo. Não é são ninguém voluntários, triste. A fanfarra inteira são todos voluntários. Olha que legal, cara. E tem muito mais, claro, é que não vai dar tempo também da gente colocar aqui, porque o nosso bate-papo já está estourando o tempo. Mas quem quiser ver mais aí, conhecer melhor o Campib, também tem várias opções. Tem rede social do Campib? Sim. O pessoal consegue acessar para acompanhar? Instituto Campib, o nosso Insta, o Facebook Instituto Campib. Afinal, não dá para ser um instituto de jovem e não estar nas redes sociais, né, Plínio? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Inclusive, são eles mesmos que fazem a nossa interação. Que legal. Através do João, que está aqui conosco, aqui nos nossos João, bastidores. Isso, está aqui nos bastidores. Faz os nossos vídeos. Está cuidando da parte de comunicação ali. Está fazendo tudo certinho. Foi jovem aprendiz. Olha que legal. Aprendiz, hoje é um efetivo nosso. É isso aí. E está com toda a comunicação nossa aí da instituição. E é bacana porque a gente vai vendo essa responsabilidade, né, Plínio? Exatamente. É dar a responsabilidade para eles e deixar tocar o barco, sem medo. Sem medo. Sem medo de ser feliz que dá tudo certo. Eu posso errar. O presidente também é um jovem aprendiz, né? Eterno. Eu costumo dizer para eles assim, você pode errar, você não pode não querer errar. Isso você não pode. A intenção faz toda a diferença no erro. Deus da mesma forma. Deus sabe que nós erramos, que nós vamos sempre errar. O que vale é a intenção do coração de não querer errar. Exato. Eu posso errar, eu não posso querer errar. Olha aí, tá vendo? É uma grande diferença. É uma grande diferença, com certeza. Isso faz parte da evolução, né? Você evolui exatamente dessa forma. Para os empresários que agora ficaram interessados, curiosos em conhecer, até existe uma reunião até sem compromisso, né? De repente, para apresentar melhor esse trabalho, como que funciona, como que ele pode aderir aí a um jovem dentro da sua empresa. Ele pode fazer contato conosco através do 3316-3532, agendar uma visita técnica de um consultor nosso que vai ter a satisfação de apresentar o portfólio de opções que ele pode ter na sua empresa. Olha que legal. Qualquer dia, qualquer hora, de acordo com a agenda do empresário. Esses atendimentos nós fazemos semanalmente. Então, olha, eu quero uma visita de um consultor aqui segunda, quinta, sexta. Um consultor nosso vai aparecer lá na empresa dele e vai oferecer. E se ele quiser tomar um café na instituição, qualquer dia, qualquer hora, receberei pessoalmente. Que perfeito, isso é maravilhoso, é muito legal e é bom porque você vai ter essa oportunidade de conhecer esse trabalho belíssimo aí que vale muito a pena. Hoje são quantas empresas já atendidas na cidade? Quantos já aderiram aí? Hoje nós estamos falando de 26 empresas, amigas e parceiras do Instituto Campib aqui na cidade. Que legal, cara. Se a gente, eu tenho, às vezes, receio de falar o nome de todos que eu vou esquecer. Né? Eu vou esquecer, são muitas empresas, mas a gente tem a Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço, a Associação dos Amigos da Morada da Praia, Condomínio Rangarrua, os maiores condomínios da cidade, né? Sim, os 3 maiores condomínios da cidade, que são os nossos maiores polos empregadores. Nós temos o McDonald's, nós temos
a Sobloco, nós temos a Prefeitura de Bertioga, a Câmara Municipal, são muitas empresas. A gente vê bastante aí o jovem distribuído na cidade e isso é muito bacana, né? E como a gente falou, como você falou muito bem, jovens preparados, né? Nós somos atendidos por jovens aí constantemente e a gente tem essa percepção. Isso é muito, muito legal. Agora, Plínio, uma curiosidade final aqui. A gente está falando de 233 jovens, é isso? Já inseridos ali. Existe uma fila de espera? Como é que funciona para o jovem ingressar aí no Instituto? A gente não falou sobre isso também. É verdade. Antigamente, nosso carro-chefe do Instituto era uma prova. Então, o jovem fazia a prova, entendia que passou numa espécie de concurso público e ninguém pode me mandar embora. A verdade é essa. Então... Hoje nós invertemos. Ele manda um currículo. A minha mamãe fala assim para mim, você vai fazer meu filho fazer um currículo, mas ele não tem experiência. Não tem experiência. Mas a ideia é essa mesmo. É fazer ele entender que ele não tem experiência. Porque muitos só colocando no papel para ele entender que ele não tem experiência. É verdade. Você já traz o ensinamento antes mesmo dele entrar. Como que nós ingressamos numa empresa? Através do seu currículo. Sim. Então, quando ele escrever o currículo dele, ele já vai começar a entender que ele fez parte de um processo de seleção. E quando ele escrever experiências profissionais, ele vai dizer que precisa de uma oportunidade. Quando ele for para o recrutamento e seleção, ele já passou por essa fase. De escrever que não tem experiência. Isso faz parte do crescimento profissional dele. Então ele entrega esse currículo passa pelo recrutamento e seleção, do recrutamento e seleção tem as dinâmicas de grupo, da dinâmica de grupo, se passar, vai fazer a prova objetiva. Você imagina que nós temos um jovem expert em informática, às vezes repetiu na prova. Caramba. Então a prova era o primeiro. Nós invertemos, nós colocamos a prova como o último. A falta de experiência pode criar ali uma situação divergente, ele pode ficar nervoso e dar um branco ali naquele instante e perder a oportunidade, né? Se for só aquela etapa. Se for só aquela etapa, repetiu na prova, não faz parte das outras etapas. Então nós entendemos com a equipe técnica que a prova é o último quesito. Sim. O primeiro quesito é o currículo, dinâmica de grupo, recrutamento e seleção e aí sim faz a prova. Que maravilha, perfeito. Tá vendo aí? Tudo muito bem organizado, muito bem arquitetado. Afinal, é um cara que tem experiência, que esteve lá dentro como aluno, como jovem aprendiz também. Então entende bem todos os cantinhos aí do Instituto, né, Plínio? Maravilha. Acho que quanto mais nós tornarmos claro para o jovem que ele faz parte de um processo de seleção e que o mercado de trabalho é super competitivo, é melhor. Claro. Se ele passasse numa prova e simplesmente ingressar ao mercado de trabalho, parece que foi fácil. Já entra acomodado. Hoje o Campib recebe de 12 a 32 currículos dia. Caramba. Muita gente. Como é importante a vaga. Eu falo isso para eles. Por isso que a gente precisa de mais empresas aí abraçando essa ideia, porque vai fluindo e o processo vai aumentando também, cada vez mais. Maravilha. Com certeza, depois desse bate-papo aqui, muitas empresas já ficaram curiosas e já vão contatar vocês aí já no começo da semana para entender melhor e já ingressar alguns jovens aí na sua equipe. Verdade. Que os empresários entendam dessa necessidade. A parte da carga tributária, como você bem pontuou aqui, nos deu essa oportunidade. André Santos, foi muito bom para o empresário entender que há essa isenção de carga tributária. Isso é um atrativo muito forte para o empresário. Com certeza, leva em conta isso sim. E sem contar com o carro-chefe, que é o banco de talentos. Nós temos também um lema nosso que é formando talentos, construindo futuros. Legal demais. Top. Boa. Plínio Aguiar batendo esse papo com a gente. Obrigado, Plínio. Foi um prazer enorme. Obrigado, André Santos. Muito bom. Obrigado meu irmão, pela sua história de vida. Obrigado pela sua história dentro do Instituto Campib. Obrigado pelo Campib, né? Pela retomada aí. E que esse sucesso cresça cada vez mais aí. A gente está na torcida sempre também. Muito obrigado, André Santos. Obrigado por ser meu amigo, ser meu irmão, ter acompanhado a minha carreira, sempre me dá a oportunidade no seu programa de tornar público aqui todos os serviços. É um verdadeiro serviço de utilidade pública para nós, aqui para nossa cidade. E conte com a gente sempre que você precisar, o que você precisar no Camp. O Camp está aqui para ajudar, porque o Sistema Costa Norte de Comunicação é um grande parceiro nosso. Legal, exatamente. Hoje nós temos aí uma gama de colaboradores aqui que ingressaram, uns que fazem parte ainda do Instituto Campib e outros que já inclusive foram
abraçados aí para a empresa mesmo, foram efetivados e já estão na equipe. Verdade. Acho que a nossa produção também faz parte disso aí, pelo menos uma parte dela. Verdade. O Costa Norte também é um grande parceiro, onde a gente vai aqui no Costa Norte, a gente vê ex-campibianos, né? Exato. A gente fala campibianos. Ah, tá aí. Essa eu não sabia, só aprendi. Ex-campibianos. Ex-campibianos, vou chamá-los assim agora. São campibianos Campibianos. que começaram no camp, e o Costa Norte abraça, dá uma oportunidade. O meu amigo Zaidan, o Riba Zaidan, o Habib, e tem sempre acolhido os jovens aqui, Cadu, Beto, a família Costa Norte, costumo dizer que faz parte da minha família pessoal, são meus amigos, a gente se chama de irmão e não é por acaso. O crescimento do Costa Norte também na nossa cidade houve uma evolução muito grande, né? E hoje nós vemos jovens em vários pontos desse crescimento. Perfeito. Muito obrigado. Ficamos muito felizes mesmo. E obrigado você também que nos acompanhou aí. Não esqueça, hein? Ó, bateu aquela fome, peça iFome. O programa está chegando ao finalzinho aqui, o nosso podcast, mas o iFome está atendendo ainda. Olha o código QR aqui embaixo, ó. Acessa e abre a câmera do seu celular, acessa o cardápio, faz o seu pedido, que ao longo da noite aí ainda chega para você em qualquer cantinho da cidade. Um beijo enorme, que a sua semana seja maravilhosa, né? Esse final de semana, esse feriadão prolongado seja espetacular. E a gente tem um novo encontro aí na próxima sexta-feira com mais um convidado ou uma convidada para histórias como esta que nos motiva, que eleva ainda mais os nossos ensinamentos e que nos dá uma moral aí muito melhor. Nos traz positividade, como é a ideia do programa. Positividade para você aí também e até a semana que vem. Valeu! Energia positiva.